Fala, noveleiros! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um resumão daqueles, cheio de spoilers da sua novela preferida? Aproveita e deixa seu like no vídeo, e no final me conta nos comentários de que cidade você está me ouvindo. Bora pro resumão? Sexta-feira, 7 de fevereiro. Luma estava sentada na sala de estar, os olhos fixos em irmã Sônia, que parecia querer se esconder da própria verdade. A freira, com suas mãos trêmulas e sua expressão cansada, pediu a Luma, de forma quase desesperada, para esquecer tudo o que sabia sobre ela. Era como se ela quisesse apagar o passado de sua mente, como se quisesse negar a vida que teve antes do convento. Luma ficou em silêncio, observando a irmã, sem saber o que dizer. As palavras de Sônia eram um pedido claro para que Luma não se aprofundasse mais na história da freira e de Molina. Mas Luma sabia que não podia fazer isso. A verdade estava ao seu alcance e ela não podia ignorá-la. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Rhodes estava traçando seus próprios planos. Sabia que a mãe de Filipa ainda guardava segredos importantes, e ele estava determinado a descobri-los. Usando sua astúcia, Rhodes conseguiu colocar uma escuta na bolsa da mulher. Ele precisava ouvir tudo o que ela tinha a dizer, especialmente sobre a filha desaparecida. O plano estava em andamento, e ele sabia que uma pequena falha poderia comprometer tudo. Mas ele não estava disposto a deixar que isso acontecesse. Ele precisava das informações que a mãe de Filipa guardava, e estava disposto a ir até o fim para obtê-las. Enquanto Rhodes tentava descobrir o paradeiro de Filipa, a situação entre Michelle e Daniel estava ficando cada vez mais tensa. Michelle, depois de muitas conversas internas, finalmente chegou à conclusão de que não havia mais nada entre ela e Daniel. Ela não queria mais ser um peão nesse jogo complicado e decidiu deixar tudo claro para Daniel. Com um olhar firme, ela lhe disse que não haveria mais nada entre eles. Daniel, visivelmente abalado, tentou entender, mas Michelle estava decidida. As palavras saíram com força, como se ela tivesse finalmente libertado o peso que carregava há muito tempo. O relacionamento deles, que já estava em frangalhos, parecia ter chegado ao fim de uma vez por todas. Fátima, por sua vez, fez uma descoberta importante. Ela ficou chocada ao descobrir que Lady e Sirley, duas pessoas que ela conhecia bem, eram um casal de trambiqueiros. Não demorou muito para que Fátima entendesse que as intenções delas eram bem mais sombrias do que ela imaginava. Ao confrontar Sirley, a tensão entre elas era palpável. Sirley, com os olhos arregalados e o medo evidente em seu rosto, implorou para Fátima não contar aberta o que ela havia descoberto sobre a fraude em que estava envolvida. Fátima, no entanto, não era do tipo que deixava passar batido. Ela sabia que tinha de contar aberta o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, não sabia se isso poderia prejudicar a relação dela com a família. O drama aumentava quando Berta procurou Michelle, sem saber que o destino estava prestes a desmoronar sobre ela. Michelle, com um ar de quem sabia algo importante, revelou que Isis havia inventado toda a história sobre a paternidade de Tomás. Berta ficou estarrecida. Como Isis, sua nora, poderia mentir sobre algo tão sério? A mulher, que sempre confiou em Isis, agora estava começando a duvidar de tudo que havia acreditado até então. A verdade parecia se desenrolar em camadas, e cada revelação a deixava mais confusa. Michelle, com seu olhar firme, observava Berta, ciente de que ela precisava tomar uma decisão. A verdade, embora desconfortável, era necessária. Enquanto todos estavam envolvidos em suas próprias batalhas, Rhodes continuava com seu plano para descobrir o paradeiro de Filipa. Ele sabia que a única maneira de alcançar a verdade era seguir suas pistas até o fim. Não podia deixar que nada o distraísse. Usando sua astúcia, ele conseguiu organizar tudo de forma meticulosa, colocando as peças no lugar certo. Sabia que a mãe de Filipa guardava um segredo importante, e ele estava decidido a descobrir qual era. A cada passo que dava, Rhodes sentia que estava mais perto de encontrar a resposta, mas ao mesmo tempo, sentia que estava brincando com fogo. Luma, no entanto, estava de volta à batalha. Ela sabia que estava perto de descobrir toda a verdade sobre Mércia e suas ligações com Molina. Não era apenas uma questão de vingança ou justiça. Era uma questão de proteger todos que ela amava. Ela não poderia permitir que os planos de Mércia se concretizassem. Então, com determinação, Luma foi até Mércia e a confrontou. De maneira fria e calculista, ela disse à vilã que estava cada vez mais perto de desmascará-la. Luma, com sua voz calma, avisou a Mércia que, caso ela se alinhasse a ela, poderia poupá-la de algumas consequências, mas, se opusesse, não haveria como evitar o que estava por vir. O recado estava dado.
Luma não estava mais disposta a ceder. Ela sabia que tinha o poder de mudar o rumo das coisas e estava disposta a usá-lo. Mércia, por sua vez, tentou manter a postura. Mas, por dentro, ela sabia que o cerco estava se fechando. Luma estava no controle, e Mércia sabia que não poderia mais esconder a verdade por muito mais tempo. Ela, que sempre foi tão habilidosa em manipular os outros, agora se via contra a parede. As peças do tabuleiro estavam se movendo, e Mércia sabia que não poderia mais jogar o jogo da mesma forma. Cada movimento de Luma parecia estar mais perto de sua queda. O clima de tensão pairava sobre todos, e os segredos que estavam sendo revelados começaram a criar um efeito dominó. Luma, com suas revelações sobre Mércia, Rhodes, e até mesmo a descoberta sobre as mentiras de Isis, estava agora mais determinada do que nunca a ir até o fim para descobrir a verdade. Sabia que a verdade poderia ser uma arma poderosa, mas também sabia que poderia destruir tudo o que ela havia construído até agora. Cada personagem, em sua luta particular, estava se aproximando de um ponto sem retorno. A única coisa que parecia certa era que ninguém sairia ileso dessa história, e o que viria a seguir dependia das escolhas que cada um fazia agora. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.